Fala galera do canal Na Leitura, aqui é Léo Ferreira e eu venho lembrar você, o nosso desafio está chegando. Nós, no ano de 2024, iremos ler um livro por mês, ou seja, 12 livros por ano. E o nosso primeiro livro será esse, Santa Teresinha, Alma de... História de uma alma, já falar alma de todo apostolado. História de uma alma, livro de Santa Teresinha do Menino Jesus. É um livro mais ou menos médio. Vamos falar que é médio, não falar que é grande, para a gente não começar assustando. É um livro médio, 300 páginas. Portanto, um conselho que eu dou para você. Se você tem facilidade em ler, se organize e continue lendo com as suas estratégias. Mas se você, como eu, tem alguma dificuldade em leitura e pouco tempo, então eu vou ensinar para você o meu método. Eu vou sugerir que você possa pegar a quantidade de páginas, nesse caso 300 páginas, e dividir pela quantidade de dias que nós teremos no mês de janeiro. No caso, 31. Mas vamos pegar aí mais ou menos 10 páginas por dia que você precisa ler. Em torno de 10 páginas por dia. Um conselho, você vai começar a ler, talvez você vai estar entusiasmado e você vai ficar empolgado, vai querer ler mais de 10, 20, 30, 40 páginas. Ótimo, mas um conselho que eu vou te dar, se você tiver no seu coração o desejo de ler mais, leia somente 10 e foque nessas 10. Por quê? Aprender a controlar a sua vontade, aprender a controlar também os impulsos que estão dentro de você. Por quê? Pode haver dias que você vai ficar um pouco mais desanimado. E aí, você vai querer procrastinar. Ah, não, eu não vou ler agora não. Eu vou deixar para ler depois. Eu vou ver Netflix, por exemplo. Eu vou ficar vendo o vídeo Na Leitura. Não. Separe também um tempo durante o seu dia para que você possa fazer a leitura. Veja qual é o melhor tempo. E também, é claro, é muito importante a gente parar e pensar o seguinte. Ler é um momento que exige concentração. E para que você se concentre, escolha, além de um momento adequado para a sua leitura, uma leitura saudável, escolha também um ambiente adequado. Você precisa preparar o local também para que você possa ler. Melhor, um local silencioso, se for possível. Que às vezes não é tão possível assim. Às vezes seu vizinho está em obra, às vezes tem criança por perto, às vezes tem muitos pássaros, não sei. Às vezes há muitas distrações. Mas nós não podemos provocar as nossas próprias distrações. Por exemplo, se você for separar meia hora, uma hora de leitura por dia, ok? Vamos pensar aqui, de 7 da noite a 8 da noite é o meu horário de leitura. E você vai ler as suas 10 páginas nesse momento. Então, por favor, nesse momento desligue o teu celular. Não ligue a televisão. Não tenha tablet, outro notebook, outros computadores, coisas que possam te distrair. Não provoque as suas próprias distrações, mas tente utilizar aquele tempo de uma forma sadia, de uma forma que você possa olhar esse tempo e usá-lo de maneira positiva para você, tá certo? Para que você possa crescer. Entenda, um tempo mal gasto talvez vai proporcionar a necessidade de ampliar esse tempo. Talvez uma hora para você é muito tempo. Às vezes você tem um dia muito cheio. Logo, você separar uma hora desse dia para você ler, talvez possa ser muita coisa. Mas se você o fez, o faça bem feito. Tá certo? Se você separou, escolheu uma hora, vou acordar às 5 da manhã, de 5 às 6, herói, tá? De 5 às 6 eu vou ler. Ótimo. Então, de 5 horas às 6 horas da manhã, leia. Levante-se, lave o rosto, ou tome um banho e 5 horas da manhã inicie a sua leitura. E termine às 6. Seja regrado, ordenado.
de fato, é muito importante, é necessário que você, que eu, possamos ter algumas virtudes para ler. As mesmas virtudes que nós buscamos ter para a disciplina na vida de oração, para a vida dos estudos na universidade, por exemplo, até mesmo para a academia, nós precisamos ser disciplinados para tantas coisas. Precisamos também ser disciplinado na vida de leitura. É uma vida. Então, você precisa mudar, você precisa dar passos. Porque se você continuar igual, você não vai conseguir. É muito importante que você se organize. Repito, separe um momento desse dia, a quantidade de leitura que você vai ler, logo, um tempo adequado para que você possa ler, atingir esse objetivo, um local específico para que você leia, e também esse local precisa te ajudar a permanecer concentrado, ok? Tente isso. Essas técnicas vão te ajudar porque me ajudaram muito. Uma outra coisa, além da questão da organização e da ordem, é muito importante o seguinte. Meu caso, eu já sofri muito. Por exemplo, eu me lembro um tempo atrás, eu estava lendo, se não me engano, A Cabana do Pai Tomás, que é um livro que fala sobre escravidão, uma literatura, e um livro muito bom, por sinal. Mas eu vivi uma coisa que para mim foi muito terrível quando eu estava lendo. Eu cheguei no meio do livro, alguns amigos estavam lendo o mesmo livro comigo, cada um com o seu livro, e eu estava lendo também. E aí eu cheguei no meio do livro, eu estava bem à frente dos meus amigos, e eles me perguntaram assim: Léo, o que você achou desse episódio assim que aconteceu no livro? Eu simplesmente falei assim: isso, eu não cheguei lá, eu não li isso ainda, eu não lembrava dessa leitura, eu não lembrava que tinha passado por isso. Então eu percebi que eu precisava, além de ler, fazer algumas anotações, algumas sínteses. Se você, como eu, precisa, se além de uma organização do dia, de uma organização da sua vida para ter uma boa leitura, talvez você também precise de uma organização, de uma estrutura mental, ok? É muito necessário na minha vida que eu faça síntese daquilo que eu estou lendo. Ora, eu faço no próprio livro, ora, numa folha, em um caderno, tá? É muito importante isso. Isso também facilita uma coisa. Todos os livros que eu já li, eu tenho memória dele, tá? Isso é legal, porque fixa tanto os livros de literatura, quanto os de filosofia, de história e de teologia e os outros. Isso é muito interessante. Então, tá aí. São duas dicas. A questão da ordem, da organização, beleza? Do seu dia, da sua vida, e também da sua organização mental. Esteja pronto para perceber nessa primeira leitura, nesse mês, as suas dificuldades. Esteja pronto para perceber, se você ainda não tem, ok? Um hábito de ler, esteja pronto para perceber o quanto você precisa evoluir. Lembre-se, é um desafio. Nós vamos ler um livro grosso desse, mas em seguida um livro mais fino. E nós teremos livros finos e pequenos como esse, ok? Que, ó, perto deste, ó, o tamanhozinho, é quase um livro de bolsa, tá certo? Nós teremos livros grandes e livros menores, exatamente porque, às vezes, nós teremos, em alguns meses, uma certa dificuldade para concluir o livro, e nós iremos ganhar tempo para o mês seguinte para ler um livro mais tranquilo e menor, ok? Lembrando, tem que comprar o livro, perfeito? O livro é por sua conta. Adquira o livro. Viva essa experiência de uma forma única na sua vida. O livro vai ser seu. Olha quantos livros aqui eu tenho. Eu já li. E quantos livros vão chegando. Existem livros que são necessários que você tenha em casa. E é isso, tá? Entre nessa aventura e eu tenho certeza que você vai gostar muito. É isso. Essas são as mensagens que eu gostaria de
trazer para você. Nós estamos na oitava de Natal, então desejo para você um Feliz Natal, um Santo Natal ainda, no período do Natal, na liturgia da Igreja Católica, e logo, daqui a pouquinho, nós iremos viver a virada do ano e no dia 1º, dia de Santa Maria, Mãe de Deus. E que Nossa Senhora possa nos ajudar a viver bem estes dias de leitura. No dia 1º, você já sabe, você vai começar a ler esse livro. Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma. Ok? Conto com você nessa aventura. Leia comigo esse livro em janeiro. Tá bom? Tchau, tchau, galera. Fique com Deus na leitura.